Pessoal, como vocês sabem, eu fiz a análise completa do anime de Devil May Cry da Netflix e eu devo dizer que foi um desafio, mas quando eu falei da cena final do anime, eu falei que achei muito estranho o Virgil aparecendo e sendo um puxa-saco do imperador do reino demoníaco, Mundus. E nesse vídeo aqui, galera, eu trouxe 4 teorias pra gente tentar chegar a alguma conclusão de por que ele tá sendo tão puxa-saco. Então vamos logo começar o vídeo e lembrando que eu sou El Camaleão. E pessoal, estejam avisados que vai ter spoiler do anime de Devil May Cry da Netflix e dos jogos, tá bom? Então vamos começar primeiro entendendo quem é o Virgil nos jogos. E bom, ele com seu irmão Dante são filhos de Esparda, o Cavaleiro das Trevas que se rebelou contra o imperador do reino demoníaco Mundus. E quando ele derrotou Mundus, ele o selou e o Mundus ficou preso numa prisão de mármore. E assim, com a derrota de Mundus, Esparda salvou a humanidade. Mas um dia Esparda desapareceu e morreu. Só que mesmo com Mundus selado, ele ainda tinha muita influência e poderes, porque o poder de Mundus parece infinito. E ele conseguiu enviar demônios fracos para atacarem a família de Virgil. E quase que ele não saiu vivo, porque bem na hora ele ativou seu lado demoníaco e conseguiu matar os demônios. Mas quando ele viu que a mansão da sua família estava pegando fogo, ele pensou que a sua mãe e seu irmão Dante estavam mortos. Então ele foi embora e começou a sua grande obsessão em ter poder, não importa como. E um dia, em sua busca, o Virgil conheceu um maluco careca chamado Arkan, que tinha conhecimento sobre a torre Teimenengru, uma torre que seu pai selou porque ela podia abrir um portal para o reino demoníaco. E o Arkan sabia também que Esparda tinha colocado parte de seu poder na sua espada Esparda, que agora estava no reino demoníaco em sua forma selada, Forced. Então, já que Arkan sabia muita coisa sobre essa torre, o Virgil resolveu se aliar a ele, porque com a espada de seu pai, o Virgil tinha certeza que teria o poder que ele queria. E isso tudo de Forced, Torre Teimenengru, galera, acontece no jogo Devil May Cry 3. E nesse jogo, o Virgil encontra seu irmão Dante, e no final do jogo, o Virgil é derrotado por Dante e fica todo ferido, e decide ficar no reino demoníaco, que era lar do seu pai. Mas nesse reino, ele enfrentou Mundus. E o Virgil achou que ele conseguiria derrotar Mundus como seu pai fez. Mas claro que não, galera. O Virgil foi derrotado e humilhado. Até a sua espada Yamato foi quebrada na batalha. E com o Virgil todo derrotado, Mundus usou seu poder das trevas para envolver Virgil e assim transformou ele no seu fiel servo, Nelo Ângelo. E nessa forma, galera, como se o Virgil ficasse na sua forma Devil Trigger, que é a sua forma demoníaca, só que ela está mais sombria. E ele fica direto nela, sem voltar à forma humana. E ele fica direto desafiando o seu irmão em Devil May Cry 1. E pronto, pessoal, agora vocês já sabem quem é o Virgil nos jogos e como ele se tornou Nelo Ângelo. E agora eu vou falar pra vocês o que fizeram com Nelo Ângelo e o Virgil nesse anime. Mas antes disso, galera, eu peço que vocês deixem aí um like muito atito pra fortalecer muito esse vídeo aqui e pra ele ser bastante divulgado pelo YouTube, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E agora sim, eu vou resumir bem rápido aqui o anime pra vocês verem o que aconteceu. E bom, nesse anime tinha o vilão Coelho Branco, que queria os amuletos de Dante e Virgil e o sangue deles pra desfazer a barreira que Esparda colocou pros demônios não invadirem a Terra. E no final do anime ele consegue desfazer essa barreira, vira até um monstrão, usa a espada Esparda, mas ele é derrotado por Dante e Lady. E o Dante consegue fazer a mesma coisa que seu pai fez, que foi colocar a barreira de novo para os demônios não passarem. E aí no final acontece aquela vergonha que o Dante é desmaiado pela Lady, porque ela continua boba para Darkcon. O Dante é congelado e a Darkcon, que é a agência americana que mata demônios, consegue um aparelho do coelho de abrir portais e manda todo o exército atacar o reino demoníaco. E eles ficam lá matando ou prendendo demônios maus e do bem. E na cena final do anime, o Nelo Ângelo salva os demônios que estavam presos na prisão. E o estilo tá bem bacana dele de Nelo Ângelo, e ele fala pros demônios o seguinte: nosso rei Mundus concede liberdade a vocês. Mostrem sua gratidão. Foi Mundus que me libertou de minhas amarras. Os Sapiens e seus exércitos não têm noção da tempestade que está vindo. Eu sou a tempestade.
E bom, a cena foi maneira, só que a coisa estranha nessa cena é que ele volta à forma humana e ainda tá ali como servo de mundos. E isso ficou muito estranho, galera, porque deveria ter sido igual aos jogos. O Virgil não deveria sair da forma Nelo Ângelo, porque aquilo ali é como se fosse a prova que Mundus está controlando ele. E sim, eu sei que em Devil May Cry 1, o Nelo Ângelo na terceira luta tira sua máscara e revela seu rosto. Mas mesmo assim, galera, vocês podem ver aí que ainda dá pra ver que ele está no controle de Mundus. E ele voltando aqui no anime em forma humana, fica a impressão que o Virgil está servindo ao Mundus por livre e espontânea vontade. Como se ele tivesse visto que o Mundus é um líder muito bom e quer servir ele. Pronto, acabou. Então, pra quem é fã do Virgil, ficou muito esquisito e ficou muito ruim isso. Pra mim, principalmente. E o Adi Shankar, que diz toda hora que ama Devil May Cry e que adora esse universo, podia ter deixado como nos jogos. Porque no anime ele deixou o passado do Virgil igual. Ele criança com Dante ali com a sua mãe, a tragédia que aconteceu com os demônios atacando, e depois disso não mostrou o que aconteceu com Virgil. Mas eu tô com medo que o Adi Shankar tenha mudado o que aconteceu com Virgil depois que ele foi embora, achando que a sua mãe e seu irmão tivessem morrido. Porque ele adora criar universos e coisas novas do que ele tá trabalhando. E aí vira bagunça. E também teve a questão do Nelo Ângelo falar, que é uma coisa que ele não faz em Devil May Cry 1. Pelo menos eu não escutei o Nelo Ângelo falando. Mas eu descobri, galera, uma HQ de Devil May Cry, onde mostra ali os eventos de Devil May Cry 1, só que de uma forma ali diferente, e tem uma conversa do Nelo Ângelo com o Mundus. E sim, o Nelo Ângelo está falando. Então talvez o Adi Shankar tenha pego isso do Nelo Ângelo falando dessa HQ. Pode ser. E olha, eu tô pensando em um dia falar dessa HQ aqui no canal. É uma boa ideia. E tem uma coisa que eu pensei agora, pessoal. Isso do Virgil poder voltar à forma humana também deve tirar na segunda temporada o mistério e suspense do Dante. Porque em Devil May Cry 1, na terceira luta contra Nelo Ângelo, o Dante, quando derrota ele, vê um amuleto que a mãe dele deu pros dois irmãos. E é nessa hora que ele saca que o Nelo Ângelo era o Virgil. Mas também, pessoal, nessa terceira luta, além do Nelo Ângelo mostrar seu rosto, ele também usou golpes do Virgil que ele usa em Devil May Cry 3. E talvez isso também tenha ajudado o Dante a sacar que aquele ali era seu irmão. Mas pelo jeito, na segunda temporada não vai ter nada disso do Dante querendo descobrir quem é o Nelo Ângelo. Já vai ser logo de cara e acabou. Mas o jeito é esperar, pessoal. Vamos ver o que o Adi Shankar quer preparar para essa segunda temporada. Vamos torcer para não estragar o Virgil. Amém. Mas chega de pensar nisso, porque agora, pessoal, como eu falei no início do vídeo, eu pensei em 4 teorias pra gente tentar chegar a uma conclusão de por que o Virgil, mesmo voltando à forma humana, tá sendo puxa-saco do Mundus. Mas antes de eu trazer as 4 teorias, eu peço que quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, que se inscreva aí no canal para ele crescer mais, ative o sininho para não perderem nenhum conteúdo daqui do canal Ecletiverso, porque tô sempre trazendo conteúdo aqui da cultura pop, nerd e cultura gamer, tá bom? E também compartilhem muito o canal e o vídeo porque ajuda bastante, agradeço muito aí a vocês. E agora sim, vamos para as 4 teorias e a primeira é Mundus está mais forte. E bom, pessoal, nessa teoria do Mundus estar mais forte, eu pensei porque já que é outro universo, o Adi Shankar deve ter feito um Mundus mais forte que dos jogos. E também no anime só se diz que o Sparda se rebelou contra Mundus e seu exército. E quando derrotou eles, fez lá a barreira para os demônios ficarem presos no reino demoníaco e não atacarem a Terra. E não se fala em nenhum momento que Sparda selou Mundus em uma prisão de mármore no reino demoníaco. Então eu acho que nesse universo do anime, o Mundus não foi selado e ficou lá no reino demoníaco mesmo, não podendo invadir a Terra por causa da barreira. E ele ficou lá na parte mais escura e horrível do reino demoníaco, escravizando demônios fracos e esperando o dia em que ele possa invadir a Terra outra vez. E um dia no reino demoníaco, o Virgil deve ter aparecido por lá, abrindo um portal com a sua Yamato e chegou metendo banca pra cima do Mundus, mas foi derrotado e super humilhado por ele, e aí foi transformado em Nelo Ângelo. E já que nessa minha teoria o Mundus seria mais forte, ele ia poder controlar o Virgil, tanto na sua forma Nelo Ângelo como na forma humana. Pode ser. Mas agora, pessoal, vamos para a segunda teoria que eu acho que
que pode acontecer, mas eu espero que não, e que o Adi Shankar não escute essa teoria que eu vou falar agora. Virgil, salvador de demônios. E bom, pessoal, essa teoria eu pensei por causa das coisas novas que o Adi Shankar nos mostrou na primeira temporada, que foram os demônios do bem, que são muito fracos e não conseguem sobreviver no reino demoníaco, porque já que eles são fracos, eles podem ser escravizados pelos demônios fortes, e também por causa do ar daquele lugar, que é horrível para eles, e só os fortes conseguem aguentar. E por conta disso, alguns tentam se refugiar na Terra. E se o anime continuar seguindo essa trama ainda, na minha teoria que eu pensei, o Virgil algum dia deve ter encontrado um demônio do bem, e ele ficou sabendo do sofrimento deles, que eles são caçados na Terra pela Darkcon, e um dia o Virgil foi até o reino demoníaco para tentar fazer alguma coisa para salvar eles, e ele viu todo o sofrimento deles, que eles não conseguem mesmo sobreviver àquele lugar. E o Virgil, na busca de ajudar eles, encontrou o Mundus, que se aproveitou da pena que o Virgil estava dos demônios para tentar enrolar ele, dizendo que ele também queria o bem dos demônios e que ele estava tentando levar eles para a Terra, mas o pai do Virgil acabou sendo muito egoísta e só quis a Terra para ele. E aí, sabendo disso, o Virgil decidiu fazer uma parceria com Mundus para eles salvarem os demônios. E aí foi aquilo, ele deu mais poder pro Virgil, transformou ele em Nelo Ângelo e pronto. Por isso que ele está puxando tanto o saco do Mundus e sendo muito capacho. Mas eu espero que isso não seja verdade na segunda temporada e que o Adi Shankar não escute essa minha teoria, porque é só isso, teoria. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E vocês devem estar notando que eu tô deixando o Mundus como vilão mesmo, porque assim como o Virgil, é um personagem que não pode ser mudado de jeito nenhum nesse anime, não mesmo, ele tem que ser vilão. Mas agora vamos para a terceira teoria, e eu acho que essa daqui se aproxima pelo menos um pouquinho de quem o Virgil é nos jogos. Reencontrar o irmão. Bom, nessa teoria eu pensei o seguinte, galera, o Virgil deve ter chegado um dia no reino demoníaco, na sua busca por poder, e lá ele encontrou o Mundus. E aí teve uma luta e tal, ele foi derrotado, e aí ele resolveu ser servo de Mundus para não morrer, até ter alguma chance de derrotá-lo, mas ele viu que não ia conseguir sozinho, então ele precisava de alguém para lutar junto com ele contra Mundus. E um dia o Virgil ficou sabendo que seu irmão Dante estava vivo, mas ele não sabia como chegar até seu irmão, porque ele estava servindo ao Mundus e estava como Nelo Ângelo, como que ele ia fazer isso? Então talvez o Virgil manipulou o Coelho Branco para bolar aquele plano de destruir a barreira de Esparda para os demônios invadirem a Terra. Porque vocês podem ver aí que no anime tem uma cena que o Nelo Ângelo dá o sangue do Virgil e o amuleto para o Coelho Branco. E aí o Virgil ficou sabendo que o Dante matou o Coelho Branco e botou a barreira de novo. Mas agora que os humanos invadiram o reino demoníaco e estão minerando nele, o Virgil agora tem uma chance de encontrar seu irmão. Mas até encontrá-lo, ele vai ter que fazer o papel de servo, puxando o saco do Mundus. E eu pensei nessa teoria, galera, porque é clássico de Devil May Cry o Dante e o Virgil sempre se encontrarem. E eu até vou botar aí uma página do mangá de Devil May Cry 3, que é canônico para os jogos, o reencontro de Dante e Virgil. E vocês podem ver que um sorri pro outro. E isso é porque era a primeira vez que eles se encontravam desde a tragédia da família deles. Então pode ser esse o motivo do Virgil, nunca se sabe. E agora, pessoal, vamos para a última teoria, e essa daqui mostra o Virgil raiz dos jogos. O Virgil quer poder. E nessa última teoria, o Virgil é dos jogos, galera. Ele não liga pra ninguém e só se importa com poder. E com certeza nessa sua busca por poder, ele foi parar no reino demoníaco e passou a Yamato em todo demônio que ficou na sua frente. Até que ele chegou no Mundus e, claro, foi derrotado por ele, e o Mundus o controlou, transformando ele em Nelo Ângelo. Mas com o tempo, o controle dele ficou fraco. E assim o Virgil começou a fingir que estava sendo o puxa-saco dele. Então ele tá fazendo o Mundus de otário, pessoal, só esperando a chance de ter um poder maior que o Mundus para poder matá-lo e tomar o seu lugar. E para vocês terem uma noção de que ele se importa muito com o poder, é que no encontro dele com o coelho, ele pegou a Force Edge e ficou ali olhando ela. E eu juro que pensei que ele ia ficar com a Force Edge, mas
não, ele deixou ali com o coelho. Mas agora que os humanos invadiram o reino demoníaco, o Virgil pode conseguir essa espada de novo, que agora tá com os 2 amuletos e ela pode se transformar na Esparda. E com certeza com a Esparda ele vai ter o poder para destruir mundos e conseguir o poder que ele quer e dominar o reino demoníaco e a Terra. E esse é o Virgil que eu quero ver na segunda temporada, pessoal. Tem que ser esse daí, porque o Virgil é exatamente assim, estrategista e calculista. E ele passa por cima de qualquer coisa e qualquer um para ter o poder que ele deseja. Tanto que em Devil May Cry 3 ele se aliou com o Arkham só porque ele tinha conhecimento sobre a Torre Temenigro. Mas quando o Arkham não era mais necessário, ele matou o Arkham a sangue frio. Então vamos torcer que seja esse Virgil na segunda temporada, porque se não for, pessoal, caramba, vai ser uma grande decepção, uma chance perdida. Mas é isso, pessoal, essas foram as 4 teorias de por que o Virgil tá sendo puxa-saco do Mundos, e agora quero que vocês comentem o que vocês acharam e em qual teoria vocês acreditam. E também comentem se vocês tiverem aí outra teoria, tá bom? E agora eu tenho que dizer, pessoal, se gostaram do vídeo, deixem um like muito atito aí para ele ser bastante divulgado e fortalecer ele bastante. Se inscreva no canal para o canal crescer mais, ative o sininho, compartilhe muito o canal e o vídeo, sigam as redes sociais e agora me despeço aqui, Ela Camaleão, e adiós, galera!